Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a tua vida, toda a tua família. Amém? Para mim é um privilégio estar com você neste dia, atendendo a um convite da nossa irmã Claudete, da EPI da Vila Formosa, essa igreja amada, tão querida. Um abraço ao pastor, um abraço ao conselho desta igreja, todos os líderes. A você, meu irmão, minha irmã. Obrigado por permitir e me receber aí no aconchego do seu lar, onde nós vamos ler a palavra de Deus agora e compartilhar o que Deus tem falado ao meu coração, o que Deus tem prometido e cumprido as nossas vidas. Amém? Convido você a ir abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Quero ler contigo do versículo 35 ao 41. Uma passagem bem conhecida, mas que muito atual, principalmente para o momento em que temos vivido, presenciado. Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavras de encorajamento. Palavras que nos remetem à fé nos dias de hoje, em meio à turbulência da vida, em meio à dificuldade, quando o nosso barco balança, quando a tempestade chega. Passagem muito atual. Pois bem, com base nesse texto no Evangelho segundo Marcos, do capítulo 4, do versículo 35 ao 41, eu quero conversar com vocês sobre o tema Jesus acalma as tempestades da nossa vida. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem. Vai muito bem. Lembra desse cântico? Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem. Vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. E passa mesmo, não é? Quero trazer uma pequena ilustração para você. Preste bem atenção. Oswino Torley, da editora Sinodal do Rio Grande do Sul, da Rádio União FM, certa vez contou que um jovem trabalhava em um navio e certo dia a tarefa dele era subir no mastro desta embarcação. O vento estava muito forte.
o navio em alto mar, ela sacudido fortemente pelas ondas e pelo vento de um lado para o outro. E lá estava o jovem agarrado ao mastro do navio. Ele olhava para baixo e via como a força das ondas e do vento tornava a viagem tão perigosa. Lá do alto do mastro, ele sentiu medo e ficou meio tonto diante daquela situação, correria, angústia, perigo de desmaiar, caindo assim do alto daquele mastro para dentro das águas perigosas daquele mar. O capitão do navio reconheceu o perigo em que esse jovem se encontrava. Então, olhou para ele e gritou bem forte: "Jovem, não olhe para baixo! Olhe para cima!" O jovem desviou seu olhar apavorado das ondas do mar, que eram tão ameaçadoras. Olhou para o alto e assim pôde cumprir a tarefa para a qual subiu ali. Esse olhar para o alto salvou a sua vida. Preciso te fazer uma pergunta nesta hora. Quando a dificuldade vem, quando a dificuldade te aperta, aperta a sua família, você tem olhado para o alto, para os lados, para baixo, ficando cabisbaixo, não querendo falar com ninguém, querendo resolver da sua própria maneira? Ou você tem olhado para o alto? Quando a dificuldade vem, qual é a direção que você procura? Pois bem, convido você, meu irmão, minha irmã, para olhar para as adversidades e tempestades que passamos e que ocorrem dia a dia em nossa vida, seja ela comunitária, vida social, enfim. São tantas as tempestades que enfrentamos, não é mesmo? A começar desta pandemia, muitos aguardam a vacina, muitos aguardam discursos políticos mais amenos, de calmaria, de apaziguação, médicos dando entrevista em diversos canais e redes de comunicação, não se chegando a um denominador comum, enfim. Pessoas perdendo emprego, pessoas morrendo, pessoas perdendo saúde, perdendo seus entes queridos, pessoas sem rumo, seja ela economicamente, mentalmente, enfim, vidas sem rumo. Estamos em meio a uma tempestade. E não há como você negar isso. Convido você a fazer uma reflexão sobre como nós, seres humanos, enfrentamos as tempestades, os conflitos, lutas, dores, os dissabores e dificuldades dentro da família, na igreja, no trabalho e dentro da própria sociedade que vivemos. Todos nós temos vivido dias difíceis, seja na igreja, seja na família, seja na saúde, na política, economia, segurança, vida financeira, enfim, todas as áreas da nossa vida. Mas vamos ao texto? O texto nos traz ensinamentos preciosos dessa tempestade ao qual Jesus estava ali dentro daquele barco. O Evangelho de Marcos, meu irmão, minha irmã, nós não podemos esquecer que ele é conhecido como a fonte dos milagres. É a fonte dos evangelhos, né? Ele é direto, ele é objetivo. Ele é a fonte dos evangelhos. É conhecido, em palavras teológicas, né, como a fonte que é o mais antigo deles. Ou seja, Lucas e Mateus usaram Marcos como base
para escrever os seus evangelhos. Marcos escreveu somente o que viu e ouviu, pela tradição oral, né? Na sua caminhada com o apóstolo Pedro. Versículo 35, acompanha aí. Acompanhe na sua Bíblia, o versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para a outra margem. Passar para a outra margem, Jesus, frequentemente ele fazia isso, né? Ele cruzava para o lado oposto do lago, pois aquela região não era muito populosa, né? Ali quase não conheciam, o que lhe dava a oportunidade de escapar das multidões. Versículo 36. Você consegue perceber no versículo 36 que outros barcos o seguiam. Olha que interessante. Outros barcos o seguiam. Aqui, meu irmão, minha irmã, eu aprendo uma coisa muito importante. São muitas as pessoas ao nosso redor. Às vezes passamos, né, por tantas dificuldades, não é mesmo? E necessitamos contar com as pessoas, né? Esperamos contar com elas. Para o que der e para o que vier. Mas perceba que assim que a tempestade se manifesta, ninguém está perto de nós para nos ajudar. Você já percebeu isso? Quando chega a tempestade, dá uma olhada para os lados. Verifica quem realmente está do seu lado para enfrentá-la. Pense nisso. Aí ela se manifesta, a tempestade vem, e quem é que realmente está perto de nós? Perceba que aqui na narrativa, no versículo 36, os outros barcos simplesmente sumiram. Sumiram. Não é assim também na nossa vida? Sofremos, às vezes, e temos que enfrentar a tempestade sozinhos ou sozinhas. Triste isso, não? Vamos ao versículo 37. Esse versículo, ele nos relata que as pessoas que estavam no barco corriam grande perigo devido à sua falta de fé. Falta de coragem, falta de fé. Pois o barco, ele estava enchendo de água, bem depressa. Levantou-se grande temporal. E essa é a hora do medo. Esse é o momento crucial. É a hora da angústia. É a hora de fazer o quê? O que fomos fazer? É a hora de fazer o quê? Vamos morrer! Socorro! 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 Os temporais eram súbitos e violentos no lago da Galileia. Muitos livros históricos dizem isso, muitos historiadores bíblicos há relatos sobre isso. Nossa vida diária, os temporais podem ocorrer a qualquer momento. Jesus é a rocha em uma terra cansada. Olha que lindo isso. Jesus é rocha numa terra cansada. Você está cansado, meu irmão? Jesus é a sua rocha. Você está cansada, minha irmã? Jesus é a sua rocha. Aleluia. Os temporais se levantam para enfraquecer a gente, para nos desanimar, causar desespero. Esse é outro ensinamento que eu recebo. Sem a proteção de Deus, estaríamos todos perdidos, física e espiritualmente. Pode ter certeza disso. Jesus dormia. Jesus estava descansando de um dia super agitado e corrido. A agenda dele estava lotada. Jesus também era humano. Ele se cansava. Ele tinha sede, ele tinha fome. E era necessário descansar. Versículo 38. Acompanhe aí na sua Bíblia. Jesus dormia. Enquanto todos morriam de medo, agitados de um lado para o outro, Jesus dormia. Acordaram o mestre com um grito de desespero: Mestre, não te importa que morramos? Mestre, acode-nos! Socorro! Versículo 39.
Jesus levanta com tranquilidade, repreende o vento e disse para o mar se acalmar. Shhh, emudece. Que autoridade, não? Tudo se aquietou, inclusive o coração dos seus discípulos. Essa palavra é tremenda. Tudo se aquietou, tudo se acalmou, inclusive o coração dos seus discípulos. Deixa eu falar uma coisa para você. A tempestade está aí, você está no meio dela, a pandemia está aí, você está no meio dela, vivendo nela. Mas Jesus está se levantando nesta hora, com o poder que ele tem, com a graça que ele possui, com autoridade e acalmando a tempestade na tua vida, na tua família. Amém? A palavra produzida por Jesus produziu uma calmaria instantânea. A sua voz ainda pode ser ouvida por aqueles e aquelas que escutam. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim diz o Senhor: eu estou no controle do barco. Eu estou no controle da tua vida. Eu estou no controle de tudo. Louvado seja o nome de Jesus. IPI de Vila Formosa. Jesus Cristo está no controle da igreja. Temos passado por dias difíceis, isso é verdade. Dias complicados, constrangedores. Mas Jesus está no controle do nosso barco. Ele não perdeu o controle da tempestade. A tempestade vai passar em nome de Jesus. Vamos ao versículo 40. Por que sois assim tímidos? Tão tímidos? Por quê? Aqui a palavra tímido significa covarde, medroso. Jesus não quer nos encontrar em pânico sobre as tempestades da vida, as dificuldades, os dissabores, sobre as lutas, sobre os desafios. Não. Ele quer que coloquemos em prática a nossa fé em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Versículo 41. Pouco a pouco os discípulos se dão conta que Jesus não é qualquer pessoa, mas sim alguém que possui autoridade sobre o natural e sobre o sobrenatural. Ele está no controle de tudo, igreja. Ele está no controle de tudo. E ainda no versículo 41, começa um a olhar para o outro, a tentar descobrir o que aconteceu ali. Milagre, magia, mágica, sei lá, enfim. Se coloque no lugar deles. Daí, um diz um ao outro assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Eu te digo, o seu nome é Jesus, o Filho de Deus. Morreu na cruz para te salvar, para me salvar, para nos salvar, para nos livrar das tempestades da vida. Jesus, 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 acalma as tempestades da nossa vida. Ele é a solução para tudo. Pregue isso, compartilhe isso, fale isso aos seus parentes, todas as pessoas que você conhece, principalmente no dia da dificuldade, no dia da adversidade, no dia da tempestade. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, nos livre de todas as tempestades. Ele é o nosso Senhor, Ele só quer o nosso bem. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Amém? Obrigado pela oportunidade. Deus te abençoe. Obrigado, igreja amada. Um forte abraço. Espero em breve conhecer ou rever os irmãos e irmãs presencialmente. Amém? Deus os abençoe.